vou invadir o Irã, tô nem aí. E é isso aí, né? Vamos ouvir a análise aqui do professor. A guerra entre Estados Unidos e Irã vai começar. Isso é um fato. Resta saber quando. A gente está muito próximo disso, certamente. O Donald Trump já avisou que uma armada gigantesca já está no Golfo apontando os seus mísseis para o Irã. E o Irã responde, fala que não vai deixar barato. A gente vai ver até onde isso é verdade ou não. A gente vai ver essas possibilidades, o que está acontecendo. Então fica comigo até o final. Vambora, gente. Obrigado. Já peço para vocês curtirem também esse vídeo, que Curte vocês aí, ajudam galera. muito o nosso conteúdo aqui sempre no canal, tá bom? Então, o que acontece? O Donald Trump ele está fazendo pressão agora ao Irã, é uma pressão que já existia já há bastante tempo, para que o Irã negocie. Eles estão utilizando exemplos agora de um passado bem recente, como, por exemplo, a Venezuela. Eles estão falando, Marco Rubio falou isso, né, o secretário de Estado dos Estados Unidos falou assim, a gente deu vários avisos para a Venezuela para Hum. ela negociar com a gente. Ela não negociou, aconteceu o que aconteceu. Eles estão tentando falar que vai acontecer. Ó, vocês não querem negociar? Então eu vou invadir seu país. Eu vou sequestrar seu presidente. Você não quer negociar? Eu tô querendo negociar. Que negociação, né? Estranho, né? Quem que será que ameaça os outros assim, né? Ah, se você não aceitar essa negociação aqui, infelizmente eu vou ter que fechar o seu negócio, né? Vai acontecer algo terrível com você. Parece coisa de máfia, né? Só parece só. Não tô falando nada, não. Por favor, Trump. É a mesma coisa com o Irã. Eles estão dando avisos para o Irã negociar. Se não negociar, eles estão prometendo derrubar a República Islâmica do Irã. Só que Viu? assim, não é tão simples e não é tão fácil, ao que tudo indica, como foi com a Venezuela, que não derrubou necessariamente, mas teve o sequestro do Maduro. Tá bom? Primeiro, vamos de cara ver o que o Donald Trump disse em redes sociais, porque aí a gente já começa a destrinchar sobre o assunto. Uma enorme armada está a caminho do Irã. Ela se move rapidamente com grande poder, entusiasmo e determinação. É uma frota maior liderada pelo magnífico porta-aviões Abraham Lincoln, que já falaram que já estava lá, né? Mas que agora está vindo Magnífico. mais reforço, do que a enviada à Venezuela. Assim, como no caso da Venezuela, está pronta, disposta e apta a cumprir sua missão rapidamente com velocidade e violência, se necessário. Na verdade, só Se necessário. Na verdade, é só com velocidade e violência. Provavelmente eles, né? Vai ser necessário, né? Os Estados Unidos adoram um negócio desse. vai usar da violência, né? Esperamos que o Irã se sente à mesa de negociações o mais breve possível, chegue a um acordo justo e equitativo, sem armas nucleares. Um acordo que seja bom para todas as partes. O tempo está se esgotando, é realmente essencial. Como eu disse ao Irã uma vez, façam um acordo. Eles não fizeram, e houve a Operação Martelo da Meia-Noite, é, uma grande destruição do Irã. O próximo ataque será muito. Essa operação foi aquela lá que os Estados Unidos atacou o Irã atacou de volta no Catar, a base dos Estados Unidos, só que é assim, eles. A destruição. Tá aqui, ó, uma grande destruição do Irã. Não houve essa grande destruição. Eles não destruíram nem a usina, né? Onde ocorria ali o enriquecimento de urânio. Para fins pacíficos. Que a ONU já atestou isso, que não estão criando nenhuma arma nuclear. Israel fala que eles estão criando arma nuclear, que o Irã está criando arma nuclear há 40 anos. E até agora não conseguiram. Né? Então, assim, a conversa fiada de sempre. Então, assim, se eles destruíram a base nuclear né, onde eles enriquecem urânio no Irã, por que eles querem sentar fazer um acordo para falar que eles para não desenvolver arma nuclear? Já destruíram, ué. Tem alguém mentindo nessa história, né? Pior. Não deixem isso acontecer novamente. Obrigado pela atenção a este assunto, presidente Donald Trump. Vamos lá destrinchar o que ele disse. Então, ele falou que, além do Abraham Lincoln, está vindo outros reforços para o Golfo, tá bom? Essa é uma questão importante. Ele disse que está querendo que o Irã. Estranho que até agora não tem um porta-avião com o nome do Trump, né? Ele é tão apaixonado por ele mesmo, né? Será que não deu tempo dele fazer um porta-avião, colocar o nome dele? Faça um acordo sobre o seu programa nuclear. Tá? Falou assim que o Irã não quer fazer acordo, tem que fazer um acordo sobre o seu programa nuclear. Aqui é um ponto de destaque muito importante. Primeiro, existia um acordo desde 2015 que foi feito no segundo mandato, no final do mandato do Barack Obama, sobre o acordo nuclear iraniano. Quando o Donald Trump Sim. assume a presidência, no seu primeiro mandato, os Estados Unidos se Ele retiram do sai do acordo acordo. nuclear do Irã no ano de 2018. O Irã continuou. Quem se retirou foram os Estados Unidos da América.
Tá? Então, é muito importante destacar isso, dar ênfase a isso, que foram os Estados Unidos que saíram. E qual a justificativa? Eles estão falando que vão fazer pior do que você teve ano passado, em junho do ano passado, na que a gente chama de Guerra dos 12 Dias. Os Estados Unidos deu o nome de Operação de Martelo da Meia-Noite. O Irã afirma que teve cerca de 1.000 pessoas mortas no país por conta disso. Só que, lembrando, eu sempre faço isso aqui, o Irã também atacou, e também atacou forte, por exemplo, o centro econômico de Israel, que é Tel Aviv. E O Irã revidou, né? Ele tava ali e tomou umas bombas, né? atacou uma base dos Estados Unidos no Catar, que, se eu não me engano, tinha sido evacuada previamente, mas fez. Porque, porque avisaram, né? O Irã avisou que ia atacar aquela base do Catar. Ele não chegou lá atacando do nada. Ele avisou, deu tempo para eles tirarem as coisas lá de lá e acho que não, acho que ninguém, isso aí nesse ataque ninguém morreu, não sei, não lembro muito bem. Mas eles avisaram que ia atacar a base e aí eles até os mísseis foram interceptados pelos Estados Unidos, tudo porque foi avisado. Mas alguns passaram, tá? Foi tão boa a defesa dos Estados Unidos que alguns passaram, mesmo o Irã avisando que ia atacar. Uma destruição ali. Então, o Irã ele tem um poder de fogo maior do que, por exemplo, o Donald Trump está falando da Venezuela, mas ele tem um poder de fogo maior do que o da Venezuela. Bem maior, na verdade. Para encarar uma guerra contra os Estados Unidos e Israel sozinho, muito complicado. Muito complicado mesmo. Mas cair, como foi o caso de Maduro, é também muito difícil, muito diferente. O Irã Sim, é ele outro tem país, mais nada a ver. preparo para isso, tá? Então é importante destacar essas coisas aqui. E o Irã já afirmou que, em relação ao que aconteceu no ano passado, em junho do ano passado, hoje ele está mais fortalecido e ele conseguiu utilizar aquela guerra do ano passado para entender melhor as defesas, tanto dos Estados Unidos quanto de Israel. O Irã afirma que o seu programa nuclear ele é pacífico, apesar do alto índice de enriquecimento de urânio, mas o Donald Trump está utilizando isso como uma justificativa para poder atacar o Irã. Importante. Importante, o Irã testou novos mísseis esses dias agora, e mísseis intercontinentais, ICBM, né, que chama. Então, esses daí não pega, tá? Esse daí, se disparar, vai chegar. Não tem bateria antiaérea que dê conta. Principalmente esses tanques, esses porta-aviões que não têm defesa aérea. Antiaérea, né? Que eles não têm essa defesa. Então, assim, se ele lançar um míssil, ele afunda esse porta-aviões aí. Entendeu? Se ele lançar, acabou. Não tem porta-avião mais. O Donald Trump está fazendo basicamente igual o que aconteceu em 2003 com o Iraque por conta do Saddam Hussein. Mesma coisa. O Iraque tem enriquecimento de urânio. Não tinha. O Irã tem, mas o Irã tem para fins pacíficos, segundo o governo iraniano. Uma outra parte da justificativa é o número de mortos nas manifestações que aconteceram no Irã agora, nesse ano, alguns dias atrás. Eu vi em algum canal de notícia que estavam dizendo que era 40 mil. 40 mil é um número absurdo de gente. O negócio já estaria. Assim, não é pra morrer ninguém, né? Mas os números variam de 1.000 a 40 mil. Não tem como confiar num negócio desse. Vamos lá, porque o Irã afirma que teve mortos, e o Irã afirma que foram ali mais ou menos ali entre 2.000 e 3.000 mortos, o governo do Irã. Só que agências internacionais ligadas a direitos humanos no Irã, Que não que estão estão no Irã. impulsionando essa ideia de Estados Unidos e salvar a população iraniana, essas agências elas colocam os números acima do que o governo do Irã fala. Então uma delas é a Human Rights Activities New Agency, que é uma agência ligada a ativistas de direitos humanos iranianos e ela é sediada nos Estados Unidos. Tem uma tendência aí. Todos Claro eles são que tem. os membros dessa agência, elas sem fins lucrativos, vivem através de doação, mas os membros dessa agência, gestores, são anti-governo do Irã, anti-Irã. Não significa que eles sejam próximos, por exemplo, ao Reza Pahlavi, que era a volta da monarquia iraniana. Não. Mas eles são anti-governo de Teherã. E eles são com sede nos Estados Unidos. Eles falam de mais ou menos, de pouco mais de 6.000 pessoas mortas, tá bom? E acabam dando uma influência na ideia de se invadir. Assim como tem o Museu das Vítimas do Comunismo dos Estados Unidos, né? É sempre assim, cara. Começa a jogar essas narrativas aí, o Instituto de Direitos Humanos do Irã falou que era tantos mil mortos. Totalmente enviesado, né? O Irã. Um outro grupo, que é a organização que vai bem além, inclusive, que é a Human Rights, né, do Irã, essa com sede na Noruega, em Oslo, na Noruega, fala que pode ultrapassar de 25 mil pessoas mortas no Irã.
tá? Também gera um combustível para os Estados Unidos levar a sua democracia para o Oriente Médio. A democracia dos Estados Unidos é maravilhosa, né? É basicamente assim, eles estão falando, estão matando iranianos na rua. Precisam fazer alguma coisa. Enquanto o ICE tá matando americanos nas ruas. Mas aí não. Então, viva o ICE, né? Que eu estou falando de forma irônica, né? A democracia dos Estados Unidos, onde a população dentro dos Estados Unidos não pode nem falar. Porque está tendo, você sabe o que está acontecendo lá em Minnesota, né? Assim, não é só em Minnesota, não, dos Estados Unidos inteiro, a população não pode nem abrir a boca lá, né? Vocês sabem disso. Os Estados Unidos vive uma ditadura e a gente sabe o que está acontecendo. Exatamente. Bom, e o Irã? E o Irã responde. Tá? Uma das respostas vem do ministro das Relações Exteriores do Irã, que é o Abbas Araghchi. Né? Ele fala, primeiro, que eles levaram uma denúncia, a missão do Irã na ONU levou essa denúncia, falando que está sendo pressionada e que se defenderá e responderá como nunca antes aconteceu. O Irã tem poder de fogo, não para vencer uma guerra, mas para gerar mortes, por exemplo, em Israel, gerar morte de soldados dos Estados Unidos no Oriente Médio. Lembrando que os países no Oriente Médio, alinhados aos Estados Unidos, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, todos. E assim, né? Os Estados Unidos, eles conseguem. Eles têm um oceano de distância desses negócios, desses conflitos. Então ele vai lá, ele causa uma guerra, só que o território dele não é invadido, né? Atacado. Então, assim, ele ataca dos outros. Porque ele tá muito longe do outro lado do planeta, né? Então ele tá a milhares de quilômetros de distância. Então ele vai lá, taca a bomba nos outros e ninguém taca dentro dos Estados Unidos, entendeu? Então ele não é atacado. Todos eles estão pedindo para os Estados Unidos não fazer isso, porque isso vai gerar uma bagunça no Oriente Médio, vai gerar um desequilíbrio das forças, certo? Vai ter aumento de barris de petróleo, vai ser ruim tanto do ponto de vista econômico, logicamente do ponto de vista humanitário. E o Abbas Araghchi, que é o ministro das Relações Exteriores do Irã, disse que eles estão abertos a negociar o seu programa nuclear com os Estados Unidos, como tiveram lá em 2015, certo? Eles falaram, não, a gente está aberto a negociar sim. Porém, Pausa o cafezinho. eles querem deixar claro que eles não vão ceder a nenhum tipo de ameaça aos Estados Unidos e não vão ceder a nenhum tipo de exigência excessiva por parte do Donald Trump. Que as negociações elas devem ocorrer com respeito mútuo. Por que, que eu estou falando isso? E por que, que ele está falando isso? Porque o Donald Trump fala que quer negociar o programa nuclear iraniano, mas a exigência ou a condição do Donald Trump, desculpe, para negociar o programa nuclear iraniano é com que o Irã abandone 100% o seu programa nuclear, nem militar, nem pacífico, nem nada. E venda esse programa nuclear para Israel, para outros países, que acabe 100%, que não tenha mais nada. Esse é o acordo, né? Então, assim, eu quero negociar. Então, você tem o seu programa nuclear, então faz o seguinte: acaba com ele. Não, mas eu não posso. Não, eu quero que você acabe com esse programa. Você vende pros outros, destrói isso aí, não quero saber disso, não. Não, mas eu não vou fazer isso. Ah, então eu vou te bombardear. É assim que funciona a linda democracia americana, o pai. O, Ô, velho, tá tomando no cu. Nós estamos vivendo uma. Que tempo pra se viver, né? Que. Tá que pariu. Pode estourar 20 guerras. Aí é tudo culpa dos Estados Unidos. Só que assim, é muito contraditório, porque o Donald Trump ele fala, ele continua, você ainda tem membros da Casa Branca, que fala até hoje que eles acabaram com o programa nuclear iraniano lá na Operação Martelo da Meia-Noite, no ano passado. Acabei de Só falar que ao mesmo isso. tempo eles querem negociar. Vocês Não entendem? faz sentido. Donald Trump está inventando justificativas, os Estados Unidos no geral, como fizeram todos os momentos, desde a Segunda Guerra Mundial, desde o final da Segunda Guerra Mundial, inventando justificativas para poder invadir um país, para poder atacar um país. Sempre fizeram isso, não surpreende ninguém. É, porque desde a Segunda Guerra todos fizeram. E aí tem os que fazem, mas disfarçadamente, né? Não, estão enriquecendo urânio, eles vão fazer uma bomba nuclear, né? Aí invade o Iraque. Ah, eles têm arma de destruição em massa, invade outro país. Ah, precisamos levar a democracia para aquele povo que está sofrendo, invade outro país. Os Estados Unidos bombardeou, sei lá, 70 países nos últimos 70 anos. Eles estão batendo uma média, tá boa, né? Síria, Camboja, Laos, só no. A Síria no Oriente, né? No Oriente Médio, né? Mas no Iraque, Irã, Afeganistão, Iêmen, né? Aí na Ásia ali.
Coreia. Porra, os caras bombardearam o Vietnã, Camboja, Laos, Filipinas, eu acho que também. Colonizaram Filipinas, sei lá. Não teve uma guerra das Filipinas, né? Então talvez tenha também. Não lembro agora. Então, assim, velho, é sempre levando a democracia americana, né? Democracia do Ocidente, né, pros outros, né? Estranhíssimo isso daí, né, velho? E ninguém. Ia falar bobeira aqui, deixa quieto. Tá bom? Não surpreende ninguém. Aí utilizam a questão do número de mortos e inflam o número de mortos, se de fato é isso que está acontecendo, e falam sobre o programa nuclear iraniano. Eu já falei aqui em outros momentos para vocês. Se o Irã tivesse de fato um programa nuclear militar, ele poderia simplesmente falar, e o Ayatollah Khamenei já falou sobre isso em outros tempos, se a gente tivesse, a gente falava, porque isso inclusive inibia a sua presença. Olha o caso da Coreia do Norte. Pô, a Coreia do Norte é o seguinte, a partir do momento que eles tiveram a bomba deles, acabou, velho. Não tem conflito, ninguém quer ir lá tacar uma bomba neles. Entendeu? Aí é a arma do diálogo, né? Quando você tem uma bomba atômica, né, uma bomba nuclear, você senta na mesa pra conversar. Eles não vão querer te invadir. Então acho que devia ter o Brasil, devia ter, cara. Sabe? Devia ter esse trem aqui também. Mas tem esse acordo aí também que não pode ter arma nuclear, arma atômica. Não devia ter. Não sou fã do Enéas, não, tá? Mas assim, acho que devia ter a bomba atômica. Ontem, lançando foguetes no mar do Japão. Lançando foguetes no mar do Japão. Vocês entendem? Mas e tem arma nuclear. Então, assim, o Irã poderia simplesmente fazer isso. Só que, assim, ele ainda tem poder de fogo, tá bom? É muito importante. Quem que está gostando muito dessas possibilidades aí de ataque são os europeus, porque está desviando o foco da Groenlândia. A Groenlândia ainda está em risco, tá? A Groenlândia ainda está em risco. Hoje, por exemplo, acho que eu ia fazer um vídeo à parte sobre, mas eu já vou trazer aqui porque é uma questão mais rápida. O Emmanuel Macron, ele, de novo, com seus óculos escuros, né, aviador, teve presente em reunião Macron, o crush do Lula, hein? com a primeira-ministra dinamarquesa, que é a Mette Frederiksen, e o primeiro-ministro da Groenlândia, o Jens Frederik Nielsen, e falou que a Groenlândia não está à venda. Vamos abrir aspas para o Macron, porque aí a gente faz direitinho aqui. É, Considerando Europa a posição também, da né? Rússia no extremo norte, a presença econômica da China e as consequências estratégicas dessa reaproximação, concordamos com a necessidade de fortalecer nossa postura de defesa no Ártico. A França permanecerá comprometida com o reino da Dinamarca. A Groenlândia não está à venda, nem será tomada. Os groenlandeses decidirão seu futuro. Foco no Ué, Macron, covarde. Não citou os covarde Estados pra Unidos. cacete. Falou que está comprometido em fortalecer a estrutura da segurança do Ártico, da Groenlândia, contra a Rússia e a China. A Rússia e a China que não estão nem aí pra Groenlândia, cara. Eles não estão nem aí. Eles nem falaram sobre Groenlândia, sobre né, a China. A China, na verdade, tá vendo até que soltou a nota. No fato, né, vocês estão querendo colocar um negócio na gente que a gente não quer fazer. Vocês querem tomar a Groenlândia, estão falando que a gente quer. Então, a China tá cagando pra Groenlândia, não tá nem aí. A Rússia também tá nem aí pra Groenlândia. Contra a Rússia e a China. Não é contra os Estados Unidos. Contra os Estados Unidos, ele está lá querendo que os Estados Unidos ataquem o Irã porque desvia o foco. É impressionante. Para entender geopolítica, você tem que entender o todo. Você tem que entender a questão geral. Você tem que ir afunilando, mas precisa passar pelo geral. É o que a gente está fazendo aqui. Deixa aqui nos comentários o que vocês pensam sobre isso. Eu vou terminar de tomar o Deixa aí meu nos café. Lembrando, comentários aí. café Deixa nos comentários aí. Curte, comenta mesmo, né? Segue aí, se inscreve. Tamo de volta, tá? Então, vamos falar bobeira de geopolítica que a gente nem sabe. Mas a gente gosta de ver os outros falando, que né, também é bacana, né? Que os caras entendem, não entendo bosta nenhuma. É isso aí, então, tamo junto.